Posso começar então, Rutleia? Podemos começar, sim. Boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Antônio. Rapidamente, quem eu sou? Além de ser formado em História, Pedagogia, eu tenho também as pós em Filosofia, tanto em História da Filosofia quanto na Filosofia da Religião. E atualmente ainda sou estudante de Teologia. Mas a minha grande formação se deu na sala de aula como professor. Eu dou aula há mais ou menos 28 anos. Na rede pública, eu sou coordenador, e na rede privada, eu sou professor das disciplinas de História, Filosofia e também Sociologia. E aí, modéstia à parte, trabalhei em boas escolas aqui no Espírito Santo. Hoje eu trabalho no Colégio Americano, no Rui Barbosa, mas já trabalhei 18 anos no Darwin, tanto de Guarapari quanto de Vitória. Também dei aula na Docton e em outros lugares. Basicamente, e eu sou morador de Guarapari. Sou casado com a Cláudia há 30 anos, que uma mulher maravilhosa que eu amo muito. A família para nós é tudo. Sou da Igreja Batista, aí lá vai mais de 35 anos, da PIB de Guarapari, pastor Rafael Abdala, e tenho dois filhos. A Sara, que tem 28 anos, que é missionária da Junta Batista, Juventude Batista Brasileira, e o meu filho Pedro, que está no momento cursando Comunicação Social, Publicidade e Propaganda na Universidade Federal. Basicamente, essa é a nossa vida. Bem, eu sou filho de Guarapari e conheço bem a cidade. E durante muito tempo, vocês não podem nem acreditar, eu era, como quase todo professor de história, um progressista convicto. Mas eu nunca fui preguiçoso, então eu nunca abandonei os livros. O Luiz Felipe Pondé, que eu tenho algumas reservas com ele me ensinou algo que eu entendi o que ele estava dizendo. Ele dizia assim: o problema do Brasil é de bibliografia, ou seja, os livros que nós estamos lendo, ou os livros didáticos. Além do problema maior, que é o problema da mídia, o mainstream brasileiro, que é todo progressista, além disso, nós temos um outro problema: o não acesso a outras literaturas. Então, como eu nunca fui muito preguiçoso, eu sempre quis buscar outras coisas e acabei me encontrando com alguns autores. E, claro, o professor Olavo de Carvalho, que é essa pessoa que vai fazer essa divulgação de bibliografia. Apesar de não ter feito o COF, eu sempre consumi muita coisa do professor Olavo de Carvalho, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer o COF. E eu fui naquilo que ele me dizia e dizia a todos nós por meio de suas aulas. Bem, dito isso, nos últimos 10 anos houve um florescimento do conservadorismo. Só que a maioria dos conservadores no Brasil, eles são conservadores sem saber que são. Esse é o grande problema. Então, se você olhar basicamente o brasileiro médio, ele é um conservador. Mas se você perguntar para ele o que é o conservadorismo, ele não sabe. Aqui na tela, na primeira, temos uma frase do Olavo de Carvalho. O conservadorismo é a ação do. Repara que o espírito está com E maiúsculo. É a ação do espírito diante da realidade. Basicamente, o ser humano ele tem corpo, nós chamamos a parte dos sentimentos e um pouco da psique e das emoções, chamamos de alma, e nós temos o espírito, que é aquilo que foi nos dado por Deus. Olha, uma. Mais uma chegando aqui, boa noite, seja bem-vinda. É uma ação do espírito. Uma ação do espírito diante da vida. E o que, que isso significa? Isso significa, só desliguei o som dela só para não dar o reverber. Isso significa, mais uma chegando aqui, só um minuto. Boa noite, seja bem-vinda. Continuando. Isso significa que
tem algo no indivíduo que é próprio do ser humano e é o que age no mundo, que age na realidade. Então, tem coisas que nós temos em nós, e essas coisas que nós temos em nós é que nos faz ter essa ação. Não é uma ação, desculpa, não é uma ação do meio social. Todo mundo que quer mexer no meio social, que quer mexer na realidade, basicamente tem um pensamento progressista. Então, nós não queremos essa coisa de fazer uma revolução na sociedade. Nós queremos conservar aquilo que nós recebemos, olha que coisa interessante, hein? Como um legado das gerações anteriores. Então, o que nós percebemos com isso? A nossa ação diante da realidade, que é diante do mundo, é uma ação do espírito humano. E é esse espírito humano que nos faz ser a pessoa especial ou diferente de que nós somos. Repara só que eu coloquei para vocês uma outra tela. E nessa tela eu faço uma menção a um filme. Alguém poderia me falar de que filme que eu estou falando aqui, fazendo menção? Só para a aula ficar mais dialogada. Chegando mais uma. Nárnia. Nárnia. Ou Crônicas. As Crônicas de Nárnia. Só um pouquinho que eu estou recebendo mais uma pessoa aqui. A Dina. Dina vai estar comigo amanhã. E por que... C.S. Lewis, muito bom. E por que desta imagem? O Lewis, ele se baseou em Burke, e Burke faz uma crítica à Revolução Francesa. Burke fala que os revolucionários, que são tão elogiados pelos professores de história e pela mídia como um todo, eles literalmente pegaram todo o guarda-roupa, ou seja, tudo que nós conservamos ao longo do tempo. É como se eu abrisse o meu guarda-roupa e jogasse tudo no chão, quebrasse as prateleiras. Ou seja, o que está falando? As imagens ou a imaginação moral que nós temos do mundo, que não são só nossas, mas que vem como um legado de tradição em tradição ao longo do tempo. O que um revolucionário faz? Ele joga tudo, bagunça tudo e diz que desconstrói tudo para que ele possa reconstruir. E um detalhe, como é que se reconstrói isso? Mexendo na realidade, mexendo na sociedade. Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o que eu mais tenho medo, é o Luiz Roberto Barroso. E Barroso, ele não é um juiz. O Barroso, ele é um ativista. Barroso tem uma causa. Barroso tem uma bandeira. E logo em um de seus pronunciamentos, quando assumiu a cadeira de ministro, ele disse: nós temos que empurrar a história. Vou de novo, hein? Nós temos que empurrar a história para uma direção. É típico de um revolucionário. Mexer nas estruturas da sociedade e movê-la em uma posição. Ou seja, mexer na imaginação. Meus amigos, atenção. Ao longo da sua vida, você foi guardando, literalmente, numa memória, ideias, imagens, palavras e uma quantidade de coisas. Isso formou, olha para mim, por favor, o seu imaginário. Ou seja, as ideias ou as imagens que você tem do que é a realidade. Agora, olha que coisa que eu vou chamar até de diabólica. E se alguém foi mexendo nestas coisas? E se alguém foi mexendo nisso? E foi maculando estas coisas? Ou seja, você pode ter registrado imagens, ideias sobre o mundo, sobre a realidade, que não são verdadeiras. E aí nós, conservadores, nós entramos em choque.
Por quê? Porque entre as imagens ou a imaginação moral e a realidade, principalmente se você for que nem eu, cabeça branca, você sempre olha para a realidade. E difícil você ficar preso apenas nas imagens. Mas os jovens não fazem isso. Diz Burke, o Edmund Burke, que é considerado o pai do conservadorismo moderno. O ser civilizado se distingue do bom selvagem de Rousseau por possuir imaginação moral. O que o Rousseau disse? De que o homem nasceu. Alguém pode completar? O homem nasceu ou nasce bom. E quem corrompe este homem? O meio. O meio ou a sociedade. Então, são eles, os progressistas, a galera da esquerda, PT e companhia, que entendem isso. Então, o que eles fazem? Eles mexem na realidade. E quando eles mexem na realidade, ou seja, eles mexem na educação moral. O que eu estou tentando dizer com estas coisas? Por exemplo, mídia é uma coisa perigosa. Livros, cuidado com os livros que você lê. E o lugar em que o seu filho está menos seguro hoje no Brasil, a escola. Porque escola é onde você mexe nas ideias. Permita-me citar Antônio Gramsci, falando aos revolucionários no seu Cadernos do Cárcere. Gramsci fala assim aos revolucionários: parem de fazer guerrilha. Parem de pegarem armas e atirar nos blindados e atacar os quartéis. Pasmem, senhores. Tomem as escolas. Vou repetir. Para de lutar no campo das Forças Armadas. Parem de atacar os quartéis. Parem de atirar nos blindados. Tomem as escolas e atire nas ideias. Eu vou repetir para você poder entender, hein? Tomem as escolas. Eu sou um professor há 28 anos, eu sei do que eu estou falando. Atire nas ideias. Um exemplo. Por que de repente os nossos filhos ou os nossos netos estão com a cabeça virada? Porque tem gente atirando nas ideias. Então o que nós conservadores temos que fazer? Aquilo que o professor Olavo nos ensinou. Nós temos que tomar também os espaços. Temos que tomar os espaços. Por exemplo, eu conheço os professores da cidade de Guarapari, onde nós estamos fincados. A maioria, e eu vou usar de uma redundância, a maioria esmagadora, progressistas. Ponto. Sobre essa primeira introdução, que ainda nem estou falando de conservadorismo, alguém quer perguntar ou considerar alguma coisa? Rutileia? Aí tem que abrir o microfone caso alguém queira perguntar ou falar alguma coisa. Não, eu só quero fazer um comentário, professor, que uma prima minha, ela foi fazer uma faculdade de arquitetura. E diz ela que quando ela saiu de lá, ela saiu totalmente com a cabeça virada, mas ela nem percebeu isso. Eles atiraram nas ideias. Nem percebeu, e assim, com o tempo ela começou assim, peraí, mas eu não era assim. Por ela mesma, ela conseguiu entender que eles tinham entrado, né, na mente dela, tinha mudado tudo aquilo que ela tinha aprendido, a percepção que ela tinha. E só que assim, graças a Deus que ela conseguiu, vamos dizer assim, se libertar disso. Ainda bem. E voltou a realmente ter o pensamento que ela tinha. E você sabe por que ela consegue fazer isso? A realidade é onde ela está ancorada. O lugar aonde ela está. Entendi. Posso fazer uma outra pergunta? Não sei se vou conseguir fazer tudo que eu quero hoje, mas vamos assim mesmo. Vocês já tiveram experiência com alguma pessoa, como você falou, Rutileia, alguma pessoa, principalmente jovens, em que de repente,
repente, ele está com a cabeça toda mudada e ele começa a se separar da família. E olha que para nós conservadores a família é um dos pilares. Todos que estão aqui podem escrever nos comentários se quiserem ou abrir o microfone. Não é isso que acontece? Aí é uma pergunta. Não é isso? Quem está aí pode acenar para mim. É basicamente isso que acontece. É isso que acontece. Não é isso? A missionária Isabel está dando com a mãozinha ali. É isso que acontece. E por que que essas coisas... Está entrando mais alguém aqui. Doutora Patrícia. E por que que isso acontece? Tá bom? É sobre isso que a gente vai falar. Então, a primeira coisa que nós, que somos de um grupo como o conservadorismo, precisamos entender é o que é esse conservadorismo. Eu coloquei algumas considerações aqui e eu vou direto nelas. Por exemplo, a capacidade de percepção ética que transpõe as barreiras da experiência privada e dos acontecimentos do momento. O que significa isso? Olha, percepção ética da experiência privada. A imaginação moral aspira a aprender a justa ordem da alma e a justa ordem da comunidade. As ideias consagradas pela tradição, guarnecidas pelo guarda-roupa da imaginação moral. Essas coisas que nós guardamos ao longo do tempo. Todo conservador, ele não é um reacionário. O reacionário é quem quer voltar para a década de 40, para a década de 50. Ai, como era bom o tempo. Não, esse tempo não vai voltar. Nós guardamos coisas, como a família, por exemplo, que vem ao longo do tempo. Vocês vão me ouvir falar o tempo todo essa expressão. Aquilo que vem com a tradição ao longo do tempo. E isso nós valorizamos. Agora, uma dica para os candidatos de plantão. Fale da família para eles como um legado. E diga que você defende o legado. E aí você aponta para eles a família. Isso vai dialogar com eles. Porque o brasileiro é uma pessoa de família. E ele gosta desta tradição. Vai por mim. Essa é uma palavra. Sem ser um saudosista no sentido de daquela família como era no passado. Essa família não existe nesse sentido. Mas o valor da família, a defesa da família. Por isso, Deus, pátria, família. Ok? Então esse é um dos que tem que estar na sua boca, no seu discurso. A imaginação moral é antagônica à filosofia idílica de Rousseau. O que significa isso? Rousseau ele é o proto-socialista. Ele é o pré-revolucionário. É ele que lança as ideias de mexer na sociedade. Outra coisa que nós vamos falar muito aqui, mexer nas estruturas da sociedade e deixá-la artificial. E ao fazer isso, nós vamos mexer também na consciência. Vou citar Karl Marx. Marx diz assim: não é para você interpretar a realidade, é para você transformar, é para você mexer. O Lenin, na União Soviética, a primeira coisa que ele fez foi fazer uma revolução na educação, porque ele quer educar as pessoas do futuro. Então, quando eu educo uma criança aqui, quando eu mexo com uma criança aqui, eu coloco o juiz lá na frente, o empresário lá na frente, o político lá na frente. E faço ele ter mentalidade revolucionária. Percebe isso? Ok? Deixa eu avançar um pouco mais, porque senão eu fico agarrado aqui. Dê uma olhada nessa outra imagem. Nessa uma outra imagem. Repara que tem o que ali do lado? Um barco. Percebe? E este barco, ele está em meio a uma tempestade. Essa é uma metáfora de um dos grandes teóricos do conservadorismo, o britânico Mike Oakeshott. Você já reparou que eu já citei pelo menos 2 autores que não é muito convencional para nós? Eu citei o Edmund Burke e agora o Mike Oakeshott. Se você for numa escola comum, você não tem contato com eles. Você precisa
garimpar. Todo conservador, conservadores, por favor, princípio da prudência, vou explicar ele em detalhes mais à frente. Olha para mim. Princípio da prudência. Todo conservador é prudente. Agora deixa eu pisar no seu pé. Lembra aquela tensão da eleição de 22? Tava um monte de conservadores pedindo: mete o pé na porta! Não sei o quê! Faz não sei o quê! Um dos primeiros princípios e valores de um conservador é a prudência. Eu coloquei a imagem de um barco no meio de uma tempestade. A metáfora do barco no oceano. Esse barco não sabe o ponto de partida, não sabe o destino. Os ventos podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Sabe o que faria um revolucionário aventureiro esquerdista? Ele vai conduzir o barco de qualquer coisa, alguém vai apontar um caminho que não tem certeza. E o que faz um navegador conservador? A postura do navegador conservador. O conservador, quando navega em mares desconhecidos, ele teme a grandiosidade do oceano. Espero que você esteja me ouvindo. Anote a frase. Conservador, a realidade ou o universo é complexo. A realidade é complexa. Portanto, não existe uma resposta simples. Vocês vão aprender comigo, talvez na outra aula, que todo conservador é um cético. Ele é cético em alguns momentos até as próprias ideias. Ele não acredita de pronto. Ele é o contrário do Jean-Jacques Rousseau, do Marx e os demais progressistas. O conservador não tem uma resposta simples para a complexidade da vida. Portanto, a ideia de navegar mares desconhecidos é a metáfora para a complexidade da vida. Diante da complexidade da vida, o conservador teme a grandiosidade do oceano ou da própria realidade. E ao contrário de liberais e de progressistas, ele fica com um prumo tentando medir a profundidade do oceano. Ou seja, o que é o prumo? Aquilo que ele, ao longo do tempo, recebeu dos antepassados. Ele usa as coisas que passaram no teste do tempo. Portanto, seja prudente. Portanto, tenha paciência. Talvez nós não consigamos, nesta eleição, agora falando de maneira mais prática, realizarmos tudo o que nós queremos. Mas nós temos que ser o navegador que vai manter a embarcação navegando. Eu vou repetir, hein? Talvez nós não consigamos atingir todos os objetivos, mas estamos navegando. Por exemplo, é claro que o Jair Bolsonaro, o PL, queria vencer as eleições anteriores. Confere? Confere? É claro. Mas não conseguiu. Tem um monte de coisa que eu não vou entrar em questão aqui agora. Eu também acho que a eleição foi manipulada. Mas uma coisa o Bolsonaro está fazendo: mantendo a nau navegando. Uma coisa o PL, com a sua dificuldade, está fazendo, e o presidente do partido também, mantendo. E já perceberam que parece que agora a sorte virou para o nosso lado? Perceberam isso? Agora, se você é uma pessoa inconsequente, que tem muito fígado e pouco conhecimento que é um conservador e o conservadorismo, você mete o pé na porta. Você toma ações que não são da prudência. E o que pode acontecer? Você pode perder a guerra. Você sabe que a esquerda estava esperando o Bolsonaro cometer um erro, né? E ele não está cometendo. Ele não vai cometer. Ele está dando tempo
para que a própria esquerda mostre para o Brasil que ela é um grande fracasso e que suas ideias estão mofadas, são velhas. Meus amigos, veja a política econômica. Veja só a política econômica. Ela é um grande fracasso. E como disse o doutor Paulo Guedes, quando estava saindo, alguém lembra da frase dele? A crise está. Quem alguém quer completar? Doutor Paulo Guedes. A crise está. Então eu completo. Contratada. Esse governo, a crise econômica está contratada. Então você sabe que nós tivemos lá as vacas gordas e com esse governo conservador, você vai passar um período de vacas magras. Mas você sabe o que está acontecendo. Você sabe que a realidade é complexa. Você sabe que os tempos não serão fáceis. Mas o que, que um bom conservador faz? Mantém a nau navegando. Mantém a família estruturada. Mantém o partido robusto. E continua. Porque nós temos ao nosso lado o tempo. Vocês repararam que eu sou um pouco empolgado, né? Porque quando eu entendi isso, a minha vida mudou completamente. Porque eu era uma pessoa de responder as coisas pela emoção, responder com o fígado. Quando eu entendi o que é o conservadorismo, do ponto de vista intelectual e teórico, mudou. Antes de ler o Roger Scruton, eu abro para alguma consideração ou pergunta. Alguém quer falar alguma coisa, considerar algo? Posso continuar então, Rutileia? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, essa parte um pouco me incomoda porque eu sou bastante agitada na questão do fígado. Porque me incomoda muito, não é questão. Eu tenho total consciência do que é uma inteligência emocional. Com certeza. Mas o que me incomoda é que esse processo ele é muito lento. E nós estamos vivendo um tempo onde tudo já foi tomado conta. Bolsonaro ficou 4 anos no poder, ele realmente tentou evitar cometer erros para não ter motivo para ser impeachmentado. Mas em contrapartida, ele foi atacado, ele não conseguiu fazer o que ele fez muita coisa boa, mas não conseguiu fazer tudo que podia, porque todo o sistema já estava viciado. E aí eles conseguiram voltar. E nessa coisa de manter a nau navegando, sem meter pé na porta, sem nada, eu fico me perguntando, porque tudo está desfavorável. Agora a gente está vendo uma luz no fim do túnel com as questões que estão sendo colocadas no exterior, nos tribunais internacionais. Mas são coisas muito lentas. Que preço que nós teremos que pagar para manter essa nau navegando? A minha preocupação é essa. Porque nós, brasileiros, a gente está no limite do limite. Eu concordo plenamente contigo. Vou te dar um exemplo sobre a família. Os conservadores têm a família como um das suas bases. Você já reparou que essa família monogâmica e heterossexual, na qual nós defendemos, o homem com a sua esposa numa casa com seus filhos, ela atravessa o tempo há mais de 2000 anos? Eu sei que é difícil, mas ela atravessa. E olha, como diria o Chesterton, que uma família bem estruturada, bem organizada, uma vida bem, é uma transformação que o mundo até hoje ele não sabe, mas o que está acontecendo? Por isso que as famílias, só um aspecto de família, ela está sob o ataque. E por que ela está sob ataque? Porque eles querem desconstruir a família. Eu também quero atingir a política. Mas a política, ela é rio abaixo da cultura. Vou repetir, hein? Isso que nós estamos fazendo aqui, se nós pudéssemos fazer isso com muita gente, nós íamos entender que depois, rio abaixo da cultura. O Olavo falava muito isso. Hoje ele tem pessoas, pequenos Olavos, espalhados em vários lugares da sociedade e do mundo. Eu sei que é um trabalho longo, eu sei que é um trabalho difícil, mas ele dá resultado. Claro, temos que atacar a política também. Mas precisamos entender primeiro como fazer isso. Dina?
Eu tenho receio disso. Eu confesso que eu insisto nessa tecla. É uma questão pessoal minha. Eu tenho receio em relação ao tempo, porque nós que acompanhamos essa coisa toda de perto, nós sabemos que a paciência, os comunistas têm muita paciência. Tanto é que eles estão há mais de 30 anos aí, comendo pelas beiradas, conseguiram tomar tudo, e eles estão numa fase final desse projeto. Eles estão finalizando essa implantação. Então, eu tenho um certo receio em relação a essa paciência, porque se eles vão nos engolir. Eu sei que nós somos pessoas que buscamos a Deus, somos tementes a Deus, somos pessoas de boa fé, sabemos que alguma coisa vai sobreviver, sempre sobrevive. Sim. Mas me preocupa o quanto de nós vai sobreviver, o quanto que nós teremos que sofrer mais para eles finalizarem esse processo. Então, uma pergunta... Eles estão agora tomando uma porrada internacional aí, que está todo mundo meio recuado, né? Xandão já tá soltando os caras. Então, enfim... Mas eles não vão desistir, porque eles estão finalizando, eles precisam alcançar esse objetivo. Sim, mas nós queremos ganhar a guerra ou as batalhas? Eu sei que uma guerra se faz com batalhas. Sim, eu sei que existem fases de guerra, mas enfim. Só que eu acho que nós estamos perdendo muitas batalhas. Calma. É aquela velha história. Posso usar uma metáfora, um conceito bíblico, uma metáfora? O Elias, quando derrotou os 300 profetas de Baal, ele foi para a caverna. E lá na caverna triste, ele começou a falar com Deus de que só sobrou ele. E Deus, não, cara, você está equivocado. Tem mais de 30 mil espalhados. Eu sei que é difícil juntar todo mundo. Tem mais gente. E tem uma coisa no povo brasileiro que vocês têm que acreditar. O povo brasileiro, ele é conservador e ele não sabe. Por isso que quando as ideias progressistas da esquerda chegam a um choque, os jovens não. Os jovens, eles são terra fértil, tá bom? Os jovens é mais complicado. Amanhã, Dina, você vai estar comigo com um monte de jovens. Você vai ficar espantada amanhã, minha querida. Me aguarde, tá bom? Continuando aqui. Ô, professor... Opa, pode falar, Ruth. Mas esse trabalho, né, vamos dizer assim, do jeito que está o Brasil hoje, o que eles fizeram com o Brasil hoje, que você estava falando, que começaram na base, começaram lá com as crianças. Eles formaram o imaginário. Isso, para que hoje estivesse dessa forma que está o país. Né? Então, colocaram pessoas com o mesmo pensamento deles em todos os setores do Brasil, não só na política em si, né? Não só nos deputados, senadores, presidente, mas juízes, advogados. Você vê como é que está a OAB hoje? Meu Deus. A OAB foi o primeiro lugar que eles tomaram, formando os estudantes de direito. Pois é. Os professores mesmo que você estava falando. Então, é um trabalho de muitos anos que eles vêm fazendo, que hoje está nessa realidade que a Edinalva está falando, que estão no final do plano deles, vamos dizer assim. Eu concordo com certeza eles estão perdendo a guerra. E com certeza eles não contavam com o Bolsonaro da vida, e não contavam que, na verdade, eu vejo isso um mover de Deus, tá, Edinalva? Porque Deus é misericordioso e não tem como a gente deixar a política fora da religião, não tem como. Até porque a Bíblia, né, a gente tem histórias aí de como que Deus interviu, como que Deus agia quando clamava. E lá eu sempre falo isso, que em Provérbios 29, versículo 2, diz que onde o justo governa, o povo se alegra, né? Onde o ímpio governa, o povo geme, sofre. Então, isso é bíblico, mas por culpa mesmo do povo cristão, que nós somos a maioria no país, e mesmo assim o povo cristão fez essa separação e o resultado é esse. Sim. Que está hoje o país, e nós estamos pagando por conta disso. E eu, por exemplo, sempre, desde que eu venho militando na política, bem sozinha mesmo, mas dentro da igreja, sempre tentando levar essa questão política para a igreja, mas sempre com barreiras. Ruth, você sabe que nós temos um exemplo prático na cidade de Guarapari, quando o seu Antônio Cotá se ofereceu como candidato. Quem era ele? Era só um empresário.
Ele colocou junto dele o quê? A família, no caso dele, a Igreja Católica, e ele ganhou a eleição. Sim, sim, As pessoas, não, esse homem é honesto. Esse sim. homem é um homem cristão. Esse homem, ele pode não ter sido um bom depois do segundo mandato, teve algumas dificuldades, mas ele ganhou por conta disso. O Olavo dizia isso. Na hora que apareceu um político, que foi o Bolsonaro, que fala que é família, tradição, não sei o quê, esse cara pode ganhar a eleição. Ele falava. Pois é, e hoje a prova é que ele levantou essa bandeira, né, da família, do patriotismo, né, a bandeira mesmo, né, patriotismo, e tudo isso que a gente, como conservador, a gente quer para nós, ele levantou essa bandeira e nós abraçamos. Realmente estava faltando um de coragem para fazer isso. Então, só que aí, né, o sistema, dentro daquilo que você falou aí, que a gente realmente vê que houve aí, não vou nem falar, né? Que na verdade Bolsonaro não perdeu. Então, eles usaram das armas que eles tinham realmente para poder não deixar o Bolsonaro se reeleger. Mas, enfim, viu, Dinal? Vamos continuar fazendo a nossa parte, que a gente não pode parar. E aqui nós estamos entendendo o que é ser um conservador. E perguntaram isso numa entrevista para o Sir Roger Scruton, que nos deixou uns 3 anos atrás, infelizmente. O que é ser conservador? Olha o que ele está dizendo numa entrevista. São pessoas que estão cientes do fato que herdaram algo bom. Olha, gente, vou repetir bem devagar. Quando eu ouvi ele falando isso, meu Deus, é isso mesmo. Pessoas que estão cientes do fato que herdaram algo bom. Olha, o progressista, ele está sempre apontando daqui para frente. Por isso que ele tem uma utopia. Sabe o que significa a palavra utopia no original? Utopia significa lugar nenhum. Porque quando Thomas Moros escreve o livro Utopia e ele idealiza a sociedade, ele fala, ela não está em lugar nenhum. E aí nós falamos que ela é um sonho. Ela é um sonho. Só que, conservador, você vai trocar um sonho por tudo que nós já testamos a vida inteira? Você vai dizer, não, eu vou ficar. Aí o Scruton fala, herdaram algo bom, uma ordem social, uma cultura, no nosso caso judaico-cristã, uma tradição jurídica. Se tem uma área que foi corrompida no Brasil, é a área jurídica. E eles querem permanecer com isso. E aí ele finaliza. Querem conservar coisas. Esses somos nós. Nós queremos conservar coisas. Nós não queremos trocar o que nós temos por aventura. Nós não fazemos isso. E aí eu volto com o Michael Oakeshott. Ele diz assim, só um minutinho, vai dar certo. Ele diz assim, ser conservador é preferir o familiar ao desconhecido. Preferir o tentado ao não tentado. O fato ao mistério. O real, o que é real, concreto, ao possível. O limitado ao ilimitado. O próximo ao distante. O suficiente ao superabundante. O conveniente ao perfeito. A felicidade presente, olha que coisa, há uma felicidade utópica. Ah, vamos nesta aventura que lá no futuro. Não. As relações e lealdades familiares são preferíveis ao fascínio de vínculos mais proveitosos. Comprar e expandir será menos importante que conservar, cultivar e desfrutar. Um conservador não fica trocando aquilo que ele já viu, que já foi testado no tempo, por aventuras. Por isso, Deus, pátria, família. Por isso, Deus, pátria e família. Rapidamente, da onde que vem isso? Eu sei que eles gostam de linkar isso com o fascismo italiano. Ok, o fascismo italiano usou essa bandeira. Mas a ideia não é essa. A ideia é anterior a isso. A primeira relação que qualquer ser humano tem é com a sua própria família. Inclusive, a criança, ela está presa à mãe por um cordão umbilical. O primeiro horizonte que ela tem diante dela é a mãe dela. E o pai que está ao lado da mãe é a família. Por isso, família.
A segunda coisa que nós temos é que quando a gente vai crescendo, desenvolvendo, a gente pisa na terra, ou como diz o poeta, no torrão. Por isso, torrão é a pátria, onde eu retiro a minha sobrevivência. E a segunda coisa que eu herdei, por meio da tradição religiosa, é a relação com o transcendente. Então eu estou naturalmente ligado a pessoas, no caso, a minha família. Esta família está acima de um torrão, de uma terra. Por isso, família, pátria, que é diferente de nacionalismo. Nacionalismo é o amor a um povo. Eu não estou só ao povo, eu sou o povo em cima de uma terra. E quando essas coisas me faltam, a família me falta, quando a pátria me falta, eu ainda estou linkado ao transcendente. Por isso, Deus, pátria e família. Agora adicionamos liberdade, eu explico em outro momento. Daí que nasce o lema Deus, pátria e família. Ou seja, eu estou vinculado. Vínculo é uma palavra de link afetivo. Eu sou vinculado à minha mãe e ao meu pai. Eu sou vinculado à minha terra. Eu sou vinculado à minha religiosidade, a Deus. Por isso que os progressistas atacam a família, descaracterizam o amor à terra e colocam no lugar o nacionalismo, que é uma espécie de fascismo, e atacam a religião barra Deus. Daí eles atacam o lema como um todo. E aí quando o PL e o Bolsonaro falam em Deus, pátria, família e liberdade, é um soco na boca do estômago. O teórico da esquerda entende o que ele está dizendo. Não sei se o Bolsonaro entende profundidade, mas o teórico da esquerda entende. Esse homem realmente está de encontro a tudo que nós pensamos, a tudo que nós sabemos. Deixa eu colocar mais um aqui, para eu acabar com essa minha introdução e continuar com vocês em uma outra experiência depois. Esse é o grande teórico e conservador norte-americano, Russell Kirk. O conservador pensa na política como um meio... Aí, ó, Diná. O conservador pensa na política como um meio de preservar a ordem, a justiça e a liberdade. O ideólogo, que é o intelectual de esquerda, aquilo que Gramsci chamou de intelectual orgânico, o ideólogo, pelo contrário, pensa na política como um instrumento revolucionário. E aí tem uma palavrinha aí, ó, para transformar a sociedade. Como disse Barroso, empurrar a história, mexer na história e até mesmo transformar a natureza humana. Olha o que ele está dizendo. O ideólogo esquerdista, ele quer transformar a natureza humana. Quantas pessoas que têm biologia de homem, fisiologia de homem, estrutura anatômica de homem dizem que são outras coisas. Mexer na natureza humana. Na sua marcha em direção à utopia, o ideólogo é impiedoso. Entendeu como que nós somos diferentes? Como que os conservadores são diferentes? E nós temos que continuar batendo nesses valores? Deus, pátria, família. Essas três palavras, elas significam muito. E a palavra liberdade. Liberdade de eu viver a vida da maneira que tradicionalmente eu herdei. Porque eu herdei uma ordem social, eu herdei uma ordem política, eu herdei uma ordem jurídica. No caso do Brasil, foi corrompida, né? Perceberam um pouquinho dessa primeira ideia do que é ser um conservador? Porque essas aulas online elas não podem ser muito longas, não adianta. Porque senão a pessoa não absorve muito. Eu queria agora abrir a considerações ou perguntas. Eu vou parar aqui a apresentação e aí eu vou ficar só com a tela como um todo. Beleza. Deixa eu me colocar aqui no centro, que a Ruth está aqui na frente, tá bom. Então, alguém quer considerar alguma coisa, perguntar? Espero que eu não tenha sido muito teórico. Quem fala comigo? Dinalva. Dinalva, fale, por favor.
Na sua colocação, me ocorreu aqui um raciocínio na questão do imaginário da família, Uhum. que a gente absorve a ideia da família, o tipo da família que eu tenho, e a gente costuma repetir, infelizmente, se você tiver uma base familiar fragilizada, ao longo da sua vida adulta, você costuma repetir esse padrão de fragilidade. Sim. E eu digo isso por experiência pessoal, Uhum. né? Enfim, eu repeti o padrão da minha mãe. Aí eu estava aqui pensando na questão da família. Como a gente cresce com essa referência familiar como conservadores, e a esquerda, ela busca desconstruir e esvaziar o que de fato é uma família conservadora, Sim. pai, mãe, filhos, homem heterossexual, mulher heterossexual e produz um bebê, eu fiquei pensando assim, apesar deles tentarem desconstruir, olha o que acontece a loucura. Os caras vão viver juntos num relacionamento homossexual, mas ambos têm o desejo de serem pais. Me veio isso agora. Não, não se perdeu completamente o imaginário da família. É uma família desconstruída. Ou eu estou errada? Tá certíssima. Tá certíssima. Você sabe por que eles tomaram a escola? Você sabe que os esquerdistas fazem ou não fazem filhos, ou não querem ter filhos. Logo, eles não têm descendência. Você sabe que por que eles querem educar os nossos filhos? Porque senão vai acabar com a esquerda no mundo. É o que você falou. Eles têm a coisa, mas eles não conseguem. Tá percebendo o que está acontecendo? Por exemplo, Aí ah, eles pagam mulheres. Hoje eu estava vendo, eu vi um absurdo: um homem trans, quer dizer, uma mulher trans, né? Um homem que se vê como mulher, se enxerga como mulher, de cabelo comprido, de barba. Isso foi na Inglaterra. uhum, Deitado numa cama de hospital, esperando o filho dele nascer. Ele pagou uma mulher, uma barriga de aluguel, para gerar o filho dele, biológico. O neném nasceu, o médico veio, a enfermeira, não sei, entregou o bebê para ele e ele fez todo o papel de uma mulher. E o bebê, tadinho, o bebê olhava para ele assim com uma cara tão estranha, porque o bebê estava procurando mamar. E o cara com o peito cabeludo. é Falei, o que gente, que o Kirk loucura. falou sobre mudar a natureza. Eu fiquei com a dó do bebê, tadinho, que o bebê estava agarrado no peito dele, um monte de cabelo, e o bebê procurando o peito para mamar. E tinha lá um macho cabeludo. É contra a natureza. Isso que eu ia falar, você vê que é a natureza, o bebê já vai, né? De imediato procurar ali o seio, né? O peito da mãe. Eu fiquei com uma Que dó daquele bebê. loucura. Eu falei, meu Deus. Você sabe que uma crise maior do que a família desestruturada, a maior crise é paternidade. Mas é uma outra história que a gente vai contar. É outra história. A paternidade é um problema seríssimo no Brasil. Bem, Mas espero. Oi. professor, é muita audácia desse povo querer fazer isso com um país como o nosso, que a maioria são de pessoas cristãs e automaticamente, quando eu ouço assim, pessoas cristãs, a gente já, pelos princípios da Bíblia, né? Que Sim. fala muito de família, que a base é a família, e a gente imagina que a maioria seja realmente conservadora, né? Da direita. E não são, né? Não são todos, mas a maioria dos brasileiros são. A Então, é muita vida deles é a audácia vida de pessoas conservadoras. A vida. isso. Então, é muita audácia desses da esquerda, sabe? Fazer isso com o país. E aí eu fico imaginando, nós deixamos isso Posso acontecer. fazer Como é que uma pode? perguntinha para vocês? Aonde que vocês acham que tem mais progressistas? Em uma grande cidade como São Paulo ou no interior do estado de São Paulo? No interior do estado de São Você Paulo. acha que tem mais progressistas no interior do que na cidade de São Paulo? Eu acho. Eu acho que é na cidade. Eu Não? acho que na cidade também. Vamos lá. Porque no interior de Nova. Eu acredito que as pessoas são mais pacatas. Aí você acha que eles são Tem mais uma. esquerdistas, progressistas? Hã? Acho que você não Não, entendeu a pergunta, não. Hã? Vou de novo com a pergunta. Não tem o progressista que é da esquerda? Hã? Você acha que tem mais no campo, no interior, ou no centro da cidade de São Paulo?
Ó, em É. qual lugar nós teremos mais contato com a natureza? A natureza mesmo. Ou então os bichos, as aves. Em qual dos dois No lugares? interior. No Interior. interior. Então, o que que é a cidade? A cidade é uma obra da construção das mãos de quem? Do homem. Do homem. O homem. Ou seja, nós temos pouca relação com a natureza. Uma coisa que o professor Olavo de Carvalho ensinou. É engraçado que eu estou trabalhando no centro da cidade. Aí eu consigo, no final de semana, eu vou para uma pousada. Aí fico lá relaxando. Aí depois eu viro e falo assim: ah, vou voltar para a realidade. Mas eu estou voltando para uma obra que é construída pelas minhas mãos, que é o centro da cidade de Guarapari. Lá tem prédios, tem asfalto, lá tem poucas árvores, os pássaros quase não aparecem. E aí eu acho que aquilo que eu estou arquitetando, construindo, é a realidade. Não. Sabe o que é a realidade? A natureza selvagem. Porque ela é obra de criação, ela é espontânea. O que você acha, Felipe? Será que o Felipe está ouvindo? Perdão, precisei mutar aqui para falar com a minha mãe. Pode repetir a pergunta? Aí eu fiz assim, ó, a pessoa vai para o campo, passa um tempo na pousada. Aí ele diz assim, terminou o tempo na pousada. Vou voltar para a cidade, voltar para a realidade. Só que a realidade, Certo. Felipe, é algo construído pelo homem. Aonde que tem mais realidade mesmo? No campo ou na cidade? Com certeza no campo. Na cidade você tem uma construção artificial. Mexida Então, pelo homem. Por isso que nós somos mais exato. conservadores aonde? Quando você está ligado àquilo que foi construído por Deus. Que é na natureza. Repara que o Na agro, natureza. mesmo com tecnologia, o agro, ele agradece a Deus. Por exemplo, o agro não controla as chuvas. Não, mas isso qualquer pessoa que está sobrecarregada, vai passar as férias, procura algum lugar distante, não só da sociedade, mas distante daquilo que ela tem, que ela, que ela já tem como contemporâneo ali para ela. Sim. Então, se ela vive numa cidade, não é natural sim ela procurar um local, não só no interior, mas, por exemplo, um local de praia. Porque a praia é muito difícil do ser humano tá modificando, né? Uhum. Então, por mais que ele tente, o mar ali vai ser o mar de Deus sempre, né? Então ele sempre procura algo assim, mas se reconectar com a natureza, independente de onde, se é interior, se é litoral, enfim. Tanto Se que conectar com Deus, né? Sim. reconectar com Deus, com a criação de Deus. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, e faço essa brincadeira nas aulas, etc e tal, para mostrar que como o brasileiro está muito em contato com tudo isso, é mais uma prova de que ele é muito conservador. Se a gente entender isso e conseguir falar com as pessoas isso, a gente ganha qualquer eleição em qualquer lugar. Porque as pessoas são assim. As pessoas amam essas coisas. Porque isso está próximo delas. Isso está na vida delas. E no meio religioso católico e protestante, então, evangélico, vocês já viram o vídeo que o padre Paulo Ricardo, ele diz que a última... Ele disse, ele é um católico, atuante. Olha, a última esperança na política brasileira, os evangélicos. Ele falou isso textualmente. Ele falou, eu estou com vergonha dos católicos. Porque são os evangélicos que estão na última. Sabe o que aconteceu nos últimos anos? A esquerda tomou com a teologia da libertação a igreja. Sim, o problema é esse, a teologia da libertação. Assim, eu, enquanto católico praticante, a Dinalva também, enquanto católica praticante, a gente observa muito essa realidade nas nossas igrejas. Os tradicionalistas são poucos. Estou errando, Felipe? Sim. Não, mas da mesma maneira, o professor Guilherme Freire, que é um jovem, Sim, inclusive, né? Gosto muito, acompanho. Eu também acompanho ele. Ele traz essa outra visão de que a juventude em massa, quando procura o catolicismo tradicional, tradicionalismo. Porque ele tá de saco cheio de tanto progressismo. Essa é a realidade. Verdade. Daquilo que foi imposto a vida toda para ele. A pessoa, ela quer participar de uma missa mais silenciosa, uma espiritualidade mais silenciosa, não quer aquele monte de palminha. Aí já é a questão da carismática, Eu né? sei como Enfim. que é. Mas ele não quer uma subversão, ele não quer uma missa enculturada, ele não quer o padre vestido de palhaço, ele não quer isso. Verdade.
Abrindo E no que é parênteses isso? aqui, você conhece o professor Wendel Pilbini, de Geografia? Não conheço. Ótimo professor de Geografia, numa matéria difícil, conservador e católico tradicionalista. Trabalho com ele no Rui Barbosa. Poxa, legal. Eu estudei no Rui Barbosa minha vida toda. É sério? Da primeira à oitava série. De 2007 a 2014. Ah, então sabe o que está acontecendo? Eu estava no ensino médio nessa época, e por isso que eu não dei aula para você. Ah, entendi. Quem me deu aula foi o professor Marcelo. Petista Mas gente boa, de mas... história. Gente boa, mas petista pra caramba. Ruth Tinha Leia, que minha ver na querida. época da Dilma contra o Serra. Como é Eu que nem foi falo em de Marcelo, 2010? Marcelão. Nem falo. Você sabe que o que Ok, mas... fez o Rui Barbosa voltar a crescer, que ele deu uma caída muito grande, foi essa coisa da tradição. Os pais ficaram loucos, voltaram correndo com os filhos pro Rui Barbosa. Poxa, pois é. E assim, eu fiquei um pouco triste de saber que o uniforme tradicional foi É, descontinuado na escola. Eu algumas gostava de coisas. vestir aquela Mas roupa. nós estamos lá, eu, o Wendel, tá certo? Estamos lá, o Isaltino tá lá, a professora Andréia, e Professor André é adventista, né? pensa numa escola tradicional, Matemática. matemática. Sim, eu conheço ela. Aí me deu aula. Rutileia, por hoje eu acho que tá bom como um aperitivo, uma entrada aí. É só uma pergunta. Com certeza. A gente pode dizer que conservadorismo é igual vínculo, em Vínculo é uma das questão de. palavras do conservadorismo. É uma das palavras, né? Uhum. Porque eu vejo assim, a gente tem um vínculo familiar, né, que dá base para o conservadorismo, o vínculo, a questão de sermos cristãos, a base da Bíblia, questão da natureza, quer dizer, Deus também, né? Então, tudo está vinculado, vamos dizer assim, né? Rutileia, uma perguntinha para você. Tem coisas que você ama? Coisas. É. Coisas? É porque eu sou da filosofia, coisas é o ser. Desculpa. Me fale de coisas que você ama, Rutileia. Uma coisa que você ama. Uma coisa que eu amo Pegadinha essa, hein? é. Depois eu tenho que falar, viu? Uma coisa que você ama. Não só coisa material. Eu amo ser filha de Deus. Então você quer conservar isso. Sim. Você ama aí a casa que você construiu aí no São Justo Tadeu? Eu amo o meu, assim, o que eu construí, a minha família. A Eu família. Mas amo. a construção também, você ama a construção? Não, não é questão de amar, não. Questão de ser grata por ter. Mas o que você faz com essa coisa que você recebeu, que é a sua casa? Você cuida dela. Cuido, sim, Você reforma ela. Inclusive, sim. tem reformas no conservadorismo. Eu vou explicar depois. Ah, legal. Parece que alguém quer falar alguma coisa aí que eu não consegui pegar aqui, não. Patrícia? Oi, gente, boa Opa, noite. Desculpa eu chegar atrasada, né? Mas eu cheguei agora mesmo do serviço e fui ajeitando as coisas aqui. Gente, eu estou impressionada com sabe, essa colocação do professor. E agora eu quero só comentar sobre esse último, e depois a gente até outro dia comenta, que eu quero. Até coloquei lá um comentário lá. eu vi Esse aqui, negócio de mas ser fígado aí, viu, Dinaldo? Eu também sou fígado. Falei, vou começar a trabalhar hoje, ser menos fígado. Mas eu estava aqui ouvindo, e quando você falou da realidade, da questão eu vou voltar para a realidade, né? Eu fiquei aqui fazendo uma análise. Eu amo o que eu faço. Você perguntou até agora da Ruth, você ama casa? Aí está juntando tudo. Eu amo o que eu faço. E eu descobri que eu amo por quê? Porque eu amo pessoas. Eu amo gente. Já tem gente que não, né? Não, eu prefiro trabalhar lá no meu escritório sozinha, sem ter contato. Eu já amo pessoas, sempre gostei, sempre amei, sempre fui de popular. Minhas irmãs não têm nada a ver comigo, minha mãe, então, pior ainda, eu e meu pai lá em casa. E aí, esses dias, hoje aconteceu, esses dias eu tenho conversado muito com meus pacientes, e hoje
por incrível que pareça, aconteceu uma coisa que eu acho que tem a ver com o que o professor falou. Eu estou com um paciente que ele é engenheiro e ele está assim, estressadíssimo. Tem uma patologia que está desenvolvendo para um nível gravíssimo. Ele chegou para mim essa semana. E hoje, por acaso, ele conversando assim comigo, na hora que eu estava fazendo a aplicação do ozônio, ele falou assim, eu perguntei para ele se ele dorme cedo. Ele falou assim, não gosto de dormir cedo. Sempre gostei de dormir tarde. Isso, desse jeito, tá? Sério. Pouca conversa, não tem paciência. E aí, ele falou, minha mulher já sabe. Me deixa, eu dormir 3, 4 horas da manhã. Aí eu falei assim, sabe por que às vezes eu gosto de dormir? Eu conversando com ele. Tarde, eu gosto de ver o céu. Eu gosto de olhar para o céu e falar com Deus. De madrugada, para mim, é especial. Aí eu falei, você também costuma ver o céu de madrugada? Não costumo, não faço isso. Eu fico vendo outras coisas. Aí você precisa de ver o céu. Eu não aguentei, gente. Aí eu fiquei fazendo aqui Aí você perguntou o que é voltar para a realidade, né? Aí eu acho que foi o Felipe, né? As pessoas, quando elas querem descansar, desligar, elas vão procurar um local na natureza, né? Mas Hoje, a realidade. uma vez eu vi uma frase que eu nunca vou esquecer. Não sei se vocês já ouviram falar, o céu está caindo. Já ouviram essa expressão que o céu está caindo? Assim, não vou te falar nem O sim nem céu não. está caindo. Aí não tem para onde correr. O céu está caindo, é céu em todo lugar. Mas, depois eu entro em detalhe. Dentro disso aí que eu estava lendo há muito tempo, e aí tem a ver com o que eu estou falando, porque a gente olhar para o céu faz a gente refletir o quão pequeno nós somos e que aquele que criou o céu, porque a palavra de Deus fala que os céus proclamam Manifestam a glória de a Deus, glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas as mãos. obras de suas mãos. E aí a gente olha para o céu e existe esse Deus. E esse Deus está lá, no terceiro céu, acima de tudo e de todos. E eu estou aqui pequeno e eu preciso desse Deus. Essa ligação que eu vejo como conservador também, Isso. que é o que você falou, Deus, pátria e família. E eu Tem estou algo que tendo... está mais do que nós, algo que está para além de nós. Então, por isso que é Deus. Tem algo que é maior. O intelectual e o ativista progressista, me permita cortá-la, ele acha que a realidade é moldável. O Rousseau, ele é o que nós chamamos em filosofia do filósofo da vaidade. Ele acha que ele vai ter a grande ideia de solucionar os problemas do mundo. E por isso que ele está na marcha do ideólogo que disse o Russell Kirk. Nós não. Nós temos essa coisa diante da vida e sabemos que tem algo acima de nós. É o que você está falando. Então, e aí tem o fechamento desse pensamento aí que eu estou falando com relação à família. Eu estou tendo uma experiência maravilhosa com a minha família, porque como é poderoso uma família unida. Como é poderoso. Isso ninguém pode ir contra uma família unida. Tudo. Estou falando de forma geral. A parte até espiritual. Beleza. É isso. É muita coisa. A gente vai falando aos poucos. O Felipe quer fazer uma consideração. Chegou a colocar ele em tela grande também. Sim, professor. O senhor estava comentando sobre essa questão, né? É que os progressistas eles têm esse pensamento de que o homem é que traz uma espécie de salvação. E nós, conservadores, somos acusados constantemente de sermos extremamente materialistas. Mas, na realidade, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, que talvez o pensamento progressista é que seja materialista de fato. Com certeza. Porque enquanto conservador, ele quer conservar aquilo que é eterno, aquilo que vem de Deus, aquilo que é natural. O progressista, ele já tenta, de uma forma, através do materialismo, salvar
um homem, salvar a humanidade. É uma falsa salvação, pois não é uma salvação da alma. É questão de política Correto? invertida. Exato. O senhor Religião poderia comentar um invertida. pouquinho sobre isso? Desculpa. Posso? Meu querido, todo materialismo é uma ausência de transcendência. Toda vez que um cristão falar que está numa corrente progressista, de esquerda, você fala assim, você sabe que esse pensamento ele é um materialismo. E o materialismo é a ausência da transcendência. Então, de novo, por que Deus está na tríade? Deus, pátria, família. Então, eu estou vinculado com pessoas, eu estou vinculado na terra, eu estou vinculado em Deus que está para além de mim. O materialismo é a ausência do divino, do transcendente. Por ordem, é um contrassenso, mas é um grande contrassenso. Por exemplo, um cristão de esquerda, é uma coisa que não tem nenhum sentido. Correto. É a negação do divino. Então, o que você está falando é corretíssimo. É claro que é um pouco mais do que isso, mas isso é correto. Uhum. É a ausência da transcendência. Por isso você tem o idealismo, que está no campo das ideias, Platão, mundo das ideias, e você tem o materialismo. Aquilo que eu considero apenas que passa na minha experiência sensível. Que eu vejo, que eu toco, que eu cheiro, ou que eu faço a experiência científica. Certo. Essas coisas são bem mais além. Mas é o caminho por aí mesmo. Eu estou vendo que você é um garoto que. Esse menino vai longe, hein, Rutileia? Hein? Já tem A mãe... o traquejo da filosofia, essa coisa intelectual. Sim, eu gosto de pesquisar bastante, professor. Então, Rutileia, ainda bem que ele faz parte do nosso time. então, você sabe que o conservadorismo está fazendo esse upgrade nele por conta dos jovens. Né? Eu não, cabeça branca aí, 50 lá vai fumaça. São vocês que estão fazendo a coisa. Tudo começou lá em 2015, 2014, descobrindo os vídeos do Olavo, né? Foi a mesma época do Bolsonaro. Nós só temos que conduzir vocês, ajudar vocês. Correto, porque o tanto de professor de sociologia, filosofia esquerdista que eu tive, era para eu estar lá na UFES de crop, de Black Power, entendeu? Quem nunca? Quem nunca? Aqui, Felipe, depois pegar seu contato. Felipe, eu ia querer ver você de cropped, hein, Felipe? Hein, Felipe? Sim. Pegar o seu contato com o Rutileia, que eu quero te levar no meu projeto, que é a Dina. Vai lá amanhã, abrilhantar o meu projeto. Eu vou lá amanhã também. Você vai Projeto também? Debatedores, né? Você vai também? Eu vou, Vinícius. Eu vou acompanhar o Vinícius. Ah, então ótimo. Você vai lá e vou marcar contigo as coisas lá depois. Vamos. Aqui, vou te falar o que é o Debatedores. É a maneira como eu encontrei para puxar o jogo para o nosso lado. Perfeito. Claro. Você vai conhecer os meninos lá que você vai assim, esse cara é um bolsonarista. Mas ninguém pode saber disso. Eles não plantaram as ideias, a erva daninha? Eu plantei uma outra coisa. Só que, assim, a ação é pequena, né? 2 esposas só. Professor, o senhor conservou. O senhor conservou o pensamento inicial. Rutileia. Professor, a Lianira pediu desculpa, mas ela não conseguiu mesmo entrar de jeito nenhum. Que coisa. Uma outra também falou que não conseguiu, aí pediu, acho que é para atualizar, e ela estava com medo de perder os negócios dela. Tá certo. Então eu vou pedir para elas se prepararem para a próxima, né? Ó, eu gravei aqui a tela, salvei a tela. Tomara que dê certo, aí eu mando para você depois. Tá joia. E então elas pediram desculpa aí por não ter conseguido realmente estar participando aqui. Eu estou super animado com vocês. Eu também. Gostei muito. E aí no próximo, daqui a 15 dias, a gente continua. E a gente vai fazendo isso, aos poucos. E aí eu vou pedir para vocês passar para outros, né? Para poder a gente aumentar esse número de pessoas para ter esse conhecimento, que é muito importante. Quanto mais pessoas estarem aqui com a gente, aprendendo, espalhando para outras. E aí a gente depois, estava até conversando com o professor Marco Antônio, para depois a gente fazer pelo menos um, né? Que seja, talvez até o encerramento, presencial.
em algum local que a gente, né? Imagina uma cafeteria. Tem uma cafeteria aqui no centro, você pode alugar e degustar e conversar sobre essas coisas. Que coisa boa. Muito legal, ó. Excelente Bolos. ideia. Já penso em alguns espaços, já que pode E aí haver. vamos animar, né, o pessoal, Felipe, vamos animar lá os pré-candidatos, que é importante eles participarem. E a gente, enquanto mulher, animar aquelas mulheradas todas do grupo. Nossa, a gente tem muita mulher, não é possível. Mas é assim mesmo. A gente tem que... A gente tem que fazer um marketing mais voltado ao público geral, porque às vezes a pessoa olha, PL mulher, só vai mulher. Então talvez a gente tenha que puxar mais o pessoal, os homens também, os candidatos. Então, mas é uma iniciativa do PL Mulher. Com certeza, não, perfeito. Tem que levar o nome do PL Mulher. Mas a gente tem que dar ênfase que é para todo mundo. Sim, exatamente. Deixa eu ver. A gente pode também lançar lá no grupo da Direita Guarapari. Acabei não lançando, mas quando vai ser a próxima aula? Que eu posso estar mandando lá. Daqui 15 dias, sempre às quintas-feiras. Eu nem sei que dia que vai cair daqui 15 dias. Depois eu vou estar já postando para a gente já ir divulgando. Tá, acho que vai cair dia 19. Não tenho nem ideia. Não fiz as contas. Maio. Não, Não, 19 não cai, não. Dia 19 não. 23. Não é dia 19 não, é dia 20, 23. 23, não? 23. Vou anotar aqui na minha agenda, porque para não marcar nenhuma palestra. Isso aí. Reserva aí, professor. Quero agradecer aqui em nome do PL Mulher e do PL, tendo o nosso representante aqui também, o Felipe, né? E agradecer muito, professor Marco Antônio, pela sua disponibilidade, poder estar passando para nós todo o seu conhecimento, e isso é muito importante. E, com a graça de Deus, nós vamos ampliar aí esse número de pessoas, não só mulher de pessoas, né? Para estar participando com a gente, que quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, melhor, porque aí a gente vai espalhando. Muito obrigada. Queria só deixar com vocês também, eu sou fundador, juntamente com o Paulo Cunha, do Conservador ES, que é um grupo de estudo do pensamento conservador, e nós já fazemos isso há 3 anos, aqui desse mesmo modelo aqui, e aí eu vou convidando, e o Paulo também, professores. Nós tivemos recentemente, a Rutileia participou, uma palestra com o Dr. Lécio, que também é um conservador. Muito bom. Foi meu professor na faculdade. E ele sofre bastante. Não sei se vocês sabem, o Lécio tentou fazer um sindicato que fosse uma alternativa ao sindicato também dos advogados aqui, mas cortaram. Eles não aceitam. Não soube. É complicado. Tá bom? Difícil, né? Eu agradeço e Deus abençoe a todos. Aí vocês podem sair aí, que eu vou só salvar aqui uma tela. Aqui. Tá, jóia. Obrigada a todos que participaram, viu? Deus abençoe. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.